Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre. Estamos começando mais um Sala de Prescrição, aquele programa que fala de tudo até de futebol, como sempre com convidados muito especiais. Vou começar apresentando para vocês o grande ídolo colorado. A gente estava conversando sobre ele aqui nos bastidores, como ele habitou a minha infância, né? Como uma figura forte, como o zagueiro da seleção brasileira, e como quando tinha Grenal, naquele período, eu tinha medo do Grêmio enfrentar o Inter por causa dele. O Jorge Luiz, para os íntimos ou para os não tão íntimos, Pinga, grande Pinga. Eu já mandei a tua foto para meus amigos, todo mundo, o Pinga. Eu digo, o Pinga tá aqui comigo, ó. E aí? Boa tarde, é um prazer enorme eu estar aqui participando com vocês. Depois de algum tempo, a gente tem que ser sincero, recebendo os convites e sempre arrumava alguma desculpa, alguma tarefa, alguma coisa para fazer e não vim. E hoje eu resolvi vir. Eu vou lá ver, vou participar, me falaram que é um programa descontraído, um programa que vale a pena participar e realmente eu cheguei aqui e me senti muito à vontade. Tu vai curtir muito, Pinga. Aqui a gente é, em primeiro lugar, fã do nosso entrevistado. É verdade, lá desde a recepção lá até agora, que pessoal muito simpático, educado. Então deixa a gente à vontade, a gente se sente muito à vontade a participar e eu só lamento não ter vindo antes. Porque agora eu tô vendo que eu perdi aqui, a gente descontraído, brincando, tem gremista, tem colorado, isso aí não... Mas aí tu vem de novo. É lógico. E o nosso debatedor cativo aqui, o nosso querido doutor Ricardo Nogueira, e aí? Mas é um prazer e uma honra, Pinga, te receber aqui, porque o Pinga, para nós, eu era... E sou ainda, né? Claro, porque isso é eterno, né? A gente não troca de clube. Torcedor do Grêmio Esportivo Brasil, Chavante lá de Pelotas. E o Pinga fez uma grande dupla com o zagueiro do Chavante, o Aloísio, né? Verdade. E aí o Pinga vai poder nos falar da sua época de futebol. Quem era a escalação do teu Inter, que tu jogou quando tu estreou no profissional? Era Gilmar, que hoje ele trabalha e mora no Rio de Janeiro, Luiz Carlos Vinck, Aloísio, Mauro Galvão, André Luiz, Ademir Keifer, o grande cabeça desse time aí, a grande parte técnica desse time era Rubem Paz, somente Rubem Paz, uruguaio, né? Ele veio para substituir Paulo Roberto Falcão. Aí também fica difícil, né? Mas jogava a bola. Jogava muito. E a gente falava que quando ele estava sem a vontade de jogar, sem vontade de participar, o Internacional tinha um nível técnico. Mas quando ele estava com vontade de jogar, quando ele dava o carrinho, quando a gente falava, Rubem Paz coloca a bunda no chão, não tinha quem segurasse o time do Internacional, porque a referência técnica, quando eu comecei a jogar no Inter com 18 anos, era Rubem Paz. E lá na frente a gente tinha o Silvinho, ponteiro esquerdo, o atacante era Kita, Marcelo, que veio do Vasco. O Kita jogou no Brasil de Pelotas também. Eu acho que o Kita jogou em... A maioria dos clubes do Rio Grande do Sul que passou. Então, foi nesse período aí que eu subi. E o ponta direita? Era Paulo Santos. Era o Paulo Santos. Isso que ano é? Foi final de 1983 e início de 1984. Eu com 18 anos já me puxavam para que eu participasse de treinamentos com o profissional. E subindo no final de 83 e 84 já assinei meu primeiro contrato e já continuei a participar no grupo principal de profissionais do Inter. Pessoal, vou fazer uma pequena interrupção, porque adentra as portas do estúdio o nosso grande guerreiro colorado, doutor José Fossari.
Alguma coisa tá querendo, né, Pinga? Não, vem cá. O Pinga estava aqui entre dois gremistas, agora chegou um colorado aqui para ajudar, hein? Vai equilibrar um pouco. Mas o Pinga tá saindo muito bem. E Pinga, nessa época... me conta uma coisa. E aí, em seguidinha, já vai para a Olimpíada de 84, onde o time era a base do Inter. Uma curiosidade, nesse período aqui foi convocada uma seleção brasileira normal. Nós fomos pro Toca da Raposa, em Belo Horizonte, depois retornamos, fomos pro Rio de Janeiro, e eu não me recordo o porquê que desmancharam essa seleção. E aí, nesse período, qual é o time brasileiro melhor ranqueado naquele momento? E é o Internacional. Então vamos desmanchar a CBF. Decidiu desmanchar a seleção e dar sequência em treinamentos com o grupo do Internacional, com apenas, eu acredito, com 5 jogadores que permaneceram ali. Era o Gilmar do Flamengo, o Ronaldo, lateral direito do Corinthians, o goleiro também era Sim, Gilmar do Flamengo, mas que tinha sido o Inter pouquinho tempo antes. Não, esse era o Gilmar Popó, o meia esquerdo. Ah, certo. Era o meia esquerdo. Mas o goleiro? O goleiro era do Inter. Era o Gilmar Rinaldi, que depois estava na CBF e tal. Isso. Ele foi campeão mundial também com Copa do Mundo em 94, isso, daí, né? Isso. 10 anos depois. O Dunga estava nessa seleção. Volante, a base dessa seleção era o Internacional. Treinamentos que nós finalizamos a preparação foi no Beira-Rio. Do Beira-Rio a gente viajou para o Rio de Janeiro, Los Angeles, e aí a gente O treinador dessa seleção quem é? Jair Pisserni, que foi um zagueiro da Juventus. Estava até na sombra. Nesse Bem ao período contrário de ti. Ele era treinador do Corinthians nesse período aí. E era treinador da CBF também. E como é que foi disputar uma Olimpíada, rapaz? Imagina, tu com 18 anos... Porque eu imagino que é muito parecido disputar uma Copa do Mundo. Tu vai para um evento desse... Eu tive a oportunidade de ouvir o Romário e o desejo dele sempre foi de competir uma Olimpíada. Né? O cara um ícone. Sim, o Brasil só tem futebol. Uma medalha de ouro em futebol, não é? Foi. Ganha agora nessa geração do Neymar. Né? Nós ganhamos aqui no Brasil. Nós tínhamos o Dourado, que era do Inter, o volante, e o outro meia, que era do Grêmio, agora me fugiu. O Luan. Luan, que era do Grêmio. E tinha os 5 que era do Grêmio também, que era o... que depois foi jogar na Alemanha. Daqui a pouco me lembro. Eram os 2. O Brasil, até então, ele tinha somente 2 medalhas olímpicas, né? Uma de bronze, que eu não recordo o ano, e essa de prata que a gente ganhou em 84. E aí o Neymar e aquele grupo conseguiu a de ouro. E tu continua acompanhando de perto o futebol com a visão de jogador, Pinga? Ou tu, assim, agora tá mais perto das tuas atividades lá no Inter, de divulgação e tal, e não analisa tanto? Não. Hoje eu sou um torcedor do Internacional, um torcedor ferrenho, que vou a campo, que eu xingo, que eu grito, que eu quero pular o alambrado. Não admito uma derrota dentro do Beira-Rio. Até fora do Beira-Rio, pela televisão, a gente ainda aceita um pouquinho, mas no Beira-Rio eu sou daquele torcedor chato que briga entre a torcida, que briga com os jogadores. E eu tenho a consciência que eles não estão me ouvindo, mas é uma maneira que o torcedor tem de desabafar. Mas esse novo tipo de estádio, assim, que essa modernização dos estádios, as arenas, né, assim chamadas, eles dizem que nessa modalidade parece que a voz do torcedor parece que é mais fácil ser ouvida, né? No antigo Beira-Rio ali existia a Coreia, e da Coreia dentro do campo a gente escutava o torcedor. Eu escutei muito eles me xingarem, me apoiarem, e existia uma distância razoável. Hoje tem uma proximidade maior, a gente senta nas primeiras fileiras de arquibancada, o jogador escuta assim o que a gente grita com eles. Como é que esses 2 gremistas estão te tratando? Tudo muito bem, muito bem. Mas a gente, antes de tudo, é fã do Pinga. São gente boa, por isso estou aqui. Você não estaria. Ele veio lá, mas vai garantir. Eu acho que vocês já falaram, talvez eu esteja repetindo.
Eu estava no jogo, quando tu te pisou, se Sim, lesionou, sim. num jogo bobo, né, cara? Um jogo bobo, Ainda bobo, vamos falar disso aí. Eu queria perguntar para ele antes, sem querer interromper o amigo, como é que ele tá vendo essa transição que aconteceu do trabalho do técnico anterior pro Ramon Dias? Porque tu, um especialista em sistema defensivo, e por isso te perguntei se tu ainda via com olhos de jogador, ou se tu te despreocupava com isso. Mas a impressão que eu tenho é que o Ramon Dias deu mais consistência ali pro time, e pelo que eu vi do jogo, venceu com tranquilidade agora o Fortaleza. Não, Fortaleza não. Não, o Fortaleza Sport. não, o Sport. Mas não. Mas eu olha, gostaria- se tu for analisar assim, o não foi, futebol, não, tá aqui tranquilo. o Pinga. Eu achei tranquilo. Olha. Olha os gremistas, Ganhou, tranquilo. mas não convenceu, não né, passa- Porque Pinga? eu gostaria. Venceu, mas não convenceu. Também Eu tenho gostaria essa visão. de voltar àquilo que tu dissesse. Ou seja, eu sou torcedor também, não vou dizer o nome, fico muito fulo da cara quando eu vejo a falta de garra, falta de vontade, falta de comprometimento, falta de cumplicidade. Quem sofre é o coitado do torcedor que está ali, que para com dificuldade para entrar. E eu vejo os caras não correrem, não se doarem. Sabe, Pinga, isso me deixa indignado. A ponto de que quando o Internacional joga na quarta-feira, até eu não consigo dormir, rapaz, quase. Porque, olha, se o cara perdeu lutando, tudo bem, faz parte. Agora, perdeu de uma maneira assim, relaxada, sem se doar, sem lutar, eu acho que isso é uma indignidade muito grande. E isso falta ao nosso time, Pinga. Isso falta. Eu não sei se é na criação, na formação dos jogadores, que vem cara de fora, fica aqui, vai, tal. Eu não sei se é essa barbaridade que está vendo, trazendo jogador com um preço enorme, sem jogar nada. Tem os jogadores aqui que eu vou te contar, Pinga. Com uma perna só, tu põe lá, tu joga mais que eles. Sabe? Nós aqui, velhinho, nós chegamos lá, porque é uma vergonha. Os caras não se doam, ou realmente são muito mal avaliados. Não é possível trazer um jogador do exterior por um preço enorme. Enorme coisa. Eu não sei, Pinga. Naquela ocasião, eu acho que o salário não era tão bom quanto agora, né, Pinga? Imagina, eu queria jogar só um ano. Só um ano, Então, né? assim, ó, eu acho que essa falta de comprometimento é uma vergonha e serve para os dois times. Ontem o Grêmio fez um fiasco. O Internacional há pouco tempo fez um fiasco também. Está faltando garra, está faltando nós dois voltarmos para querência amada e fazer as coisas acontecerem. Não deixar as coisas acontecerem de uma maneira relaxada do jeito que está. E eu tenho falado aqui, sendo gozado pelos meus colegas. Não, mentira. Gozado Nunca, quando eu digo, olha, nunca. Falta gestão. Nós não temos dinheiro, falta gestão. Falta alguém que organize planejamento, ação, resultado. Não existe isso. Eu, na sexta-feira, tive a oportunidade de viajar simplesmente com o Yarley. Sentamos na mesma mesa para jantar e ele fez essas mesmas colocações. O que está faltando hoje para o grupo do Internacional não são jogadores específicos. O grupo, no geral, eles não têm mais essa ambição de ser campeão brasileiro, Libertadores e Mundial. A impressão que eles passam para a gente é o salário. Eu vim aqui, eu sou jogador que ontem estava atuando na Europa com um salário altíssimo, voltei para o Brasil, eu quero manter um padrão de vida, um nível de salário, e vai ser aqui que eu vou conseguir manter, vai. Mas dentro do campo, infelizmente, a resposta para nós, torcedores, e principalmente para mim que joguei futebol, sei qual é a diferença de um grupo que está com vontade de vencer para um grupo que ele está simplesmente cumprindo com a obrigação dele de estar ali, porque ele assinou um contrato, ele recebe um salário, existe uma cobrança de imprensa, existe uma cobrança dentro do vestiário, eu simplesmente coloco o fardamento, entro para dentro do campo e o resultado para mim não interessa. Isso é lamentável. Mas a pergunta... Desculpa, Tony. É lamentável. Mas eu acho que também está faltando qualidade. Muita qualidade. Muita qualidade. Porque é o seguinte, nós que somos Tu acha que o Mirassol está cheio de qualidade, meu amigo? Aí é que tá. Está cheio de qualidade? É um grupo O lateral muito direito, bem o organizado. lateral direito e o esquerdo de vocês mandaram embora. E o cara Sobre o meu protesto, porque eu gostava do Reinaldo. É goleador, É o goleador, né? Eu O Reinaldo. digo que o ano que vem ele vai estar jogando num clube grande de novo. Pelo que ele está apresentando hoje no Mirassol,
certamente Mas não sei se ele vai estar Eu, bem, se não sei fosse se ele ele, vai não estar fazia bem. isso. Pois Não é, fazia. mas o Pinga, eu também não acho que faria. o Fossari colocou uma questão assim para quem conhece que nem tu dentro do campo. O Mirassol não tem um plantel estrelado. Eu acho que tem um grande técnico que organizou. Existe ali. um grupo comprometido, meu amigo. Essa é a Comprometido, meu amigo. Essa Pois é, eu diferente. acho assim, quem vai jogar no Mirassol, ele quer brilhar ali para ter chance de poder jogar num clube maior. Foi o que eu falei do Reinaldo, lateral esquerdo. Ele até pode permanecer ali, porque hoje o Mirassol está disputando a Libertadores. Está classificado para a Libertadores. Tá muito bem. Mas pela qualidade do grupo, não só dele, e o que ele vem apresentando, fazendo gols, participando de jogadas que terminam em gol, certamente um clube grande vai querer esse jogador. Não, e o Pinga, o Mirassol ganhou do Grêmio e do Inter de goleada dos dois. E São Paulo, hoje... Mas, pessoal, o São Paulo também entrou. Mas viu, eu vou te explorar um pouquinho o Antônio Nogueira. Sabe, o Antônio Nogueira é um grande psiquiatra, meu amigo, eu tenho um privilégio enorme de conviver com ele, porque essa é uma figura maravilhosa. Realmente, eu tenho assim um carinho, uma admiração por ti muito grande, Nogueira. Assim como o Jefferson também, como muitas pessoas aqui, mas tu especial. Me diz o seguinte... Motivação de grupo. Como é que tu motiva o grupo? Mas eu acho como que é psiquiatra? maior. Tu tem que fazer o quê? Hipnotizar o cara? Tu tem que chegar no cara. É que o que tem que fazer, meu cara? Não, mas se o cara não joga nada, não adianta motivar. Sim, mas para aí. O Mirassol, tu pega o Mirassol, como é que o Mirassol está motivado? O Internacional e o Grêmio não estão. Aí é que tá, entra uma questão de Tu gestão. acha que desculpa, eu estou te interrompendo, porque a minha indignação é muito grande e eu gostaria sei, realmente de colocar agora nessa hora. Isso. Ou seja, assim... Fica Fossari. Não, assim, Nogueira. Jogador por jogador, desculpe, Pinga, mas é uma coisa que eu estou atravessado aqui. Jogador por jogador. Tu acha que o Mirassol tem jogador que, digamos assim, que tira, ou seja, que pode substituir os jogadores do Internacional ou do Grêmio? Eu acho. Era isso que eu ia discordar dos amigos. Eu ia dizer que a distância dos jogadores do Mirassol, por exemplo, que foi exemplificado, em relação a, por exemplo, a dupla Grenal ou outros times, exceptuando-se o Flamengo e o Palmeiras, exatamente. Eu acho que não tem muita diferença. Tem diferença no nome e no salário. Mas no nível técnico, eu acho que não tem muita diferença. E vocês podem ver que na história do nosso Campeonato Brasileiro, sempre teve times que não tinham a badalação, mas que apareceram com trabalhos consistentes. Estamos falando do próprio Jair Pisserni, que a gente estava comentando que era o técnico daquela seleção olímpica de 84. Depois, olha o trabalho que ele fez no São Caetano, o Azulão. Chegou na final peitando o Vasco, quase ganha. Mas é isso que eu estou dizendo, Jefferson. Assim, eu acho que por isso perguntei para o Nogueira, Pingo, porque na realidade o Nogueira, como psiquiatra, ele entende mais a mente humana que nós. Ou seja, em qualquer lugar, qualquer setor, qualquer segmento da sociedade, tu tem que ter o teu grupo motivado. Aqui no sindicato, se tu tem o teu grupo motivado, tu vai ter o resultado muito melhor. Lá no meu consultório, no hospital onde eu trabalho, se eu tenho o grupo motivado, eu vou ter o resultado muito melhor. Então eu pergunto, por isso que é uma coisa, lógico que é difícil. É difícil essa resposta, porque eu sei que é difícil, porque não sabe como fazer isso. Mas por que esses times que dizem que se recebem um salário altíssimo, dizem que recebem o salário em dia e não estão motivados, doutor Nogueira? O que houve, doutor Nogueira? O que nós precisamos fazer, doutor Nogueira? Benzer essa turma, doutor Nogueira? O que o senhor faria, doutor Nogueira? Agora, então vou te dizer o que eu vou fazer. Eu acho o seguinte, no Brasil atual, dos dias de hoje, futebol só tem 2 clubes no Campeonato Brasileiro, que é o Palmeiras e o Flamengo. Tá, o Flamengo tem o Ninho do Urubu, que produz muito jogador e vende muito jogador, e o Flamengo sempre foi uma grande escola, daqui o Pinga, de futebol, de ensinar a jogar futebol, tem um tipo de jogo, uma característica de jogo. E o Palmeiras é um exemplo de gestão. Se tu notar, tu vai ver que o Palmeiras muda o plantel. Ele renova o plantel, manda todo mundo embora.
E traz novos Mandou jogadores. o lateral direito para vocês, é um craque. Mandou agora, né? Sim, Agora, não, e o Grêmio o que faz? O Grêmio só pega o exemplo do lateral direito. É um grande jogador, mas com 37 anos. Então o que o Brasil, aqui no Rio Grande do Sul nós estamos pegando? Só jogadores já com uma certa idade. Agora, por exemplo, o Kahneman, né? O Kahneman, pô, todo gremista, tu que foi zagueiro, não dá nem para comparar, né? O Pinga era um craque. Essa referência aí que tu tá fazendo, a gente tem um exemplo no Internacional que é o Fernando. Fernando com 38 para 39, ele reorganizou o grupo do Internacional. Olha a diferença do Internacional. Tudo bem, nós estamos disputando o Campeonato Gaúcho, um nível técnico médio para baixo, mas o cara chegou aqui com experiência da Europa, com 38 anos, reorganizou todo o grupo do Internacional, o time do Internacional. Hoje o Alan Patrick é a referência técnica do Internacional. Se o Alan Patrick não joga, o grupo do Internacional, os titulares do Internacional, eles não têm o mesmo desempenho com o Patrick dentro do campo. Mas a diferença, Pinga, eu acho que o Alan Patrick, ele é uma referência técnica, mas não como líder em campo. Não, realmente. Falta uma referência pouco isso aí. Tem uma técnica, eu não discuto, ele tem uma técnica exuberante, diferenciada. O mercado é mais líder como do que chegar com o grupo, vamos lá, vou erguer a cabeça, dá 1-0 para eles, vão em cima, organiza, grita com o outro. Pô, tu Ele vê não tem como essa antigamente nós Não tínhamos, Pinga, isso aí, nós tínhamos gente desse nível, era o Tínhamos. Falcão, era outras Mas pessoas. vem cá, voltando ao que eu estava falando. Olha o Palmeiras. Olha os jogadores. O Palmeiras vendeu Estevão. Um ano antes vendeu o Eric. Todos meninos, que eram da idade do Pinga, quando o Pinga estreou. Verdade. Já foram vendidos para clubes da primeira prateleira da Europa. E com valores, né? Aí o que eles fazem? Eles também vendem. O próprio Flamengo. Só para ter uma ideia, o Pinga, que é do Internacional, nos últimos anos, as grandes vendas da base do Inter, o Inter era o clube que mais vendia jogador. O segundo lugar era o São Paulo, que o Inter faturou mais de 500 milhões em jogadores da base. O São Paulo faturou 250 milhões. Mas Esse dinheiro atualizado hoje daria 3 bilhões, que é o orçamento do Flamengo. E o que aconteceu? Nós perdemos o timing, entendeu? Então, por exemplo, olha lá o Grêmio. É só ex-jogador. O lateral. O lateral é ótimo jogador, mas ele não tem estrutura para jogar esse quarto e domingo, não dá. O Kahneman, nosso herói, nosso líder, né? Agora reduziram o salário dele, mas renovar por 2 anos, quer dizer, mas... então assim, é só esse jogador, né? Quer dizer, olha lá o Palmeiras. O Palmeiras renovou o plantel. O próprio Flamengo ainda tem o Arrascaeta. O que eu acho piada, desculpa, eu sei que eu interrompi meu coordenador, o problema, eu acho piada, viu, Pinga, assim, agora vamos ter um jogo intenso, aí põe o Alan Patrick, que tá velho, que não tem intensidade, o Bruno Henrique, que tem zero intensidade. Então você vai, tudo esse jogador. Que intensidade é essa, rapaz? Mercado, que intensidade é essa? Também é um líder. Tudo esse jogador. A liderança do Inter no mercado, um cara que já tem uma certa idade, está voltando de uma lesão muito grave, mas é um cara que ele se impõe. Mas a diferença está que o Pinga. Quando o Inter, os melhores jogadores do Inter saíram da base do Inter. Os melhores disparados. Mas é onde eu quero chegar. Então chega, meu coordenador. Graças à grande Lei Pelé, entende? O jogador, ele não tem mais vínculo. O vínculo se desfaz com o clube quando ele é novo. E já na base, o pessoal já está pensando na Europa. Disputar a Champions League, disputar isso, disputar aquilo, graças à grande Lei Pelé, que desfavoreceu o nosso futebol. E tem uma coisa que eu queria também, respeitosamente, discordar de vocês. Eu acho que é um fenômeno social. Entende? Assim como na nossa profissão de médico, e eu tive a oportunidade de poder falar sobre isso na sexta-feira, a sociedade, de maneira geral,
ela um dia vai ter que discutir que tipo de médico ela quer, por exemplo. Ela quer o médico profissional ou ela quer o médico sacerdotal, como era na nossa época ou antes de nós. No esporte futebol, ele quer o jogador profissional que vai fazer aquilo que é possível ele fazer com as ferramentas que ele tem, ou ele vai querer o jogador coração, o jogador intenso, o jogador que se doa pro clube? Porque a gente aqui, eu tava conversando, a gente tem muito isso, nos Estados Unidos, os países saxões, é o profissionalismo, é o isso, é aquilo. Tem clube na Europa que não tem nem concentração, porque o jogador tem profissionalismo. Mas aí se o jogador sai da linha, mas ele é o craque, mas ele é o craque. Então, a sociedade brasileira tem uma dicotomia, que obviamente se reflete em tudo. Olha o que é a nossa política. Olha o que é o nosso executivo, olha o que é o nosso legislativo. E aí a gente não quer que isso se transmita para o resto da sociedade. Com todo respeito a vocês, acho que é uma utopia. O futebol e todas as outras profissões só estão refletindo o que é a sociedade brasileira. Se o senhor e a senhora não está satisfeito com o que está acontecendo e quer mudar de uma maneira geral, é o que o senhor falou aquela vez do sindicalismo. Vote consciente e não por aquilo que lhe favorece. Bom, eu tudo bem, foi uma bela manifestação, mas eu não concordo com o senhor. Mas se o senhor concorda, mas o que seria assim, o vermelho se só existisse o azul? Defenderei até a morte o direito de dizer, não concordo com o senhor, quem é que disse isso? Bom, não sei. Verdade. Tá, mas vem cá, mas, uma assim, pinga. Mas deixa eu colocar agora, porque eu me não posicionei deixam o nosso contra. convidado Mas, sim, falar. mas eu vou dar para o Pinga a palavra, porque agora eu discordei em público. A senhora está vendo. Eu tenho o maior respeito e carinho pelo meu amigo Jefferson, mas não concordo. Mentira, aqui embaixo ele tá me cutucando. Não tá cutucando o Não, homem não embaixo, tá nada, não tá nada. Para com isso. Tá provocando. Eu tô brincando. Assim, ó, eu acho que existe uma coisa, meu caro doutor Jefferson, doutor Nogueira e Pinga. Assim, ó, eu acho que existe uma coisa, seja como for, seja profissional, não profissional, seja bonito, seja feio, seja religioso, não interessa. Tem que ter comprometimento, responsabilidade daquilo que faz, comprometimento. Então, se não tiver comprometimento, não adianta, não posso ter um jogador daqueles que é o estrela, que tem uma categoria imensa, mas não está comprometido, não adianta nada. Eu prefiro muito mais o cara comprometido do que o cara que não joga, não corre, não sua, não luta e não chora quando perde. Eu quero aquele cara que chora quando perde e explode de alegria quando ganha. Existe sim, aí ele manifesta o comprometimento dele perante o grupo que ele está. Esse comprometimento, para mim, meu caro Jeff, é fundamental e eu não posso me afastar disso. O senhor mesmo, o senhor é um belo cirurgião, o senhor está comprometido à sua profissão. Eu sei que lá o senhor chora, o senhor grita, o senhor luta por uma medicina melhor. Por isso que nós estamos aqui nesse sindicato, o senhor, o Nogueira e outros aqui, porque nós acreditamos, estamos comprometidos num dia de amanhã com mais sucesso e respeito aos médicos. Mas acontece. Tá certo, mas só que eu acho o seguinte, olha cá, tá aqui o Pinga. O sonho do Pinga, ele vai nos dizer qual era o sonho do Pinga. Era jogar no Beira-Rio. Era jogar no Internacional, porque o pai dele, que foi do grande rolo compressor. Então, esse era o sonho do Pinga. Agora vamos pegar os meninos, as crianças que vêm do Nordeste, do interior de São Paulo, e agora estão vindo até dos países aqui vizinhos. Eu tenho algum contato com esses jogadores, crianças lá, 10, 12, 11, 13, 14 anos. Tem alguns que já mantêm a família. As famílias vêm junto para cá. Tá. Aí tu pergunta pra ele, mas tu tá aqui na base do Inter, do Grêmio, qual é o teu sonho, jogar no Inter? Não. São jogadores, só dando sequência no que
que tu está falando, são jogadores que eles não têm identidade com o clube. Ele não tem identidade com o Inter, com o Internacional. Pois é, Pinga, mas eu acho que o objetivo dele, eu quero jogar aqui porque aqui eu vou ganhar com 10 anos de idade, 11 anos de idade, um jogador na base do Inter está ganhando 5 mil reais já. Então, como é que o Inter passa a fazer com que esse jogador se identifique com o clube? Eu vou te oferecer um abrigo do Inter, eu vou te oferecer uma camisa do Inter, para ele, para os pais, para ver se modifica esse pensamento, mas não consegue. O objetivo dele é chegar ao profissional, já ganhando uma fortuna, desse profissional, se tiver a condição, seleção brasileira e Europa. Atrás disso tudo é o lance financeiro. Sem querer lhe interromper, já interrompendo. Mas o que a gente vê? A gente mesmo falou do Reinaldo. O Reinaldo foi um lateral esquerdo que, enquanto jogou no Grêmio, sempre suou a camiseta. Sempre deu o melhor dele. Não é o que eu ouvia dizer dos gremistas. Mas aí eu tô com o gremista na minha frente aqui que queria ver ele de costas. Verdade, onde eu quero chegar. O empenho, o ímpeto, ele sempre deu. Ele sempre entregou o que ele podia. E aí a torcida não teve paciência, foi na onda de outras informações externas. Às vezes essas informações externas vêm de empresário, que não, eu quero vender esse aqui, mas esse aqui é o titular. Então, olha, vamos meter bomba nesse aqui para ele sair do time para entrar o meu. A gente sabe que isso acontece no bastidor. Fora outras situações que a gente também viu acontecer. O jogador era o craque, era o ovacionado da torcida. Aí ele tem, e depois eu quero entrar nesse assunto, porque imagino que sempre perguntem isso pra ele, aí ele se machuca. Quantos jogadores a gente sabe que no outro, que ele tem cria uma mágoa com aquele clube, porque ele, de ídolo, ele passou a ser nada. Ele não teve mais o apoio, ele vira um esquecido. Então eu pergunto, tem que ter um comprometimento com o clube. Mas o clube tem o comprometimento com ele? O clube diz assim, Reinaldo, nós te trouxemos por convicção, nós estamos vendo que tu tá fazendo o teu melhor, então nós vamos contigo até o fim. Doutor Jefferson. O Assis já falou várias vezes. Eu não sou, né? Não dou suporte às atitudes que ali a família Assis Moreira fez depois. Mas o Assis, eu já tive a oportunidade de ver ele dando entrevista e dizendo que ele tinha oportunidade de sair em 91, ficou no Grêmio pelo lado emocional de, olha, nós demos suporte pra tua família, parapapá, ficou, machucou o joelho seriamente, nunca mais foi aquele mesmo jogador, e ele mesmo diz que o Grêmio, que ele dava tanto, né, tanta importância na vida dele, não deu suporte pra ele. E óbvio, se tu é categoria de base, se tu tá lá dentro do clube, tu vai ouvindo essas histórias, tu vai ouvindo o lado positivo, o lado das glórias, o lado daqueles que brilharam, mas tu vai vendo o lado negativo, tu fica sabendo daquele jogador que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, no fundo, a pessoa tem comprometimento consigo próprio. Não, eu sei, mas eu só gostaria de salientar aquilo que tu falasse. Em relação a... Eu acho que tu nasceu aqui, teu pai jogou aqui, tu queria ser colorado. Como diz o doutor Nogueira, tudo é justificável. Mas eu acho diferente as coisas, Pinho. Tu tem que ensinar o gurizinho a ser profissional. Nós temos um exemplo do Cristiano Ronaldo, com quase 40 anos, sei que idade tem. É um cara profissional, ele tatua como profissional. Se tu ensinar esse menino a ser profissional, ele pode estar aonde estiver, ele vai entregar o que pode. Ele vai ser responsável pelas suas atitudes. Ele vai brilhar. O Dunga mesmo. O Dunga era um cara profissional. O Dunga nunca foi de grande domínio de bola, categoria. Mas é um cara que é raçudo. O cara se comprometia. Ele se doava. Ou seja, um profissional, claro. Ou seja, nós temos que ensinar essa gurizada, Pinga, a ser profissional. Respeitar o clube. Se o clube não, como diz o doutor já, se o clube não me dá nada, azar, eu estou dando. Mas e eu vou me valorizar por isso. Aí eu pergunto, isso aí não parte de dentro de casa? Esse garoto com 5 anos...
ele não pode ter uma orientação dos pais, Pois é, de Pinga, algum mas tu sabe, responsável. muitas vezes pessoas pobres, Tu com escolhe a dificuldade. profissão, tu vai ter que te dedicar, independente de onde tu estiveres, tu vai ter que te dedicar na tua profissão. Isso aí eu acho que parte Sim, a educação começa em casa, eu sei, mas o clube pode ajudar, porque sim, muitas vezes sim. são pessoas com uma família já desajustada, É. o pai que deixou da mãe, pode ver, geralmente tu vê o menino falar, o que eu quero, o que eu mais sonho é dar uma casinha para minha mãe, porque 4, 5, 6 filhos, e ele ali, ele começa a jogar melhor, digamos, ele começa a criar um futuro, a imaginação num futuro melhor para a família. Pois E é. ele tem aquela vontade de dar uma coisinha para a mãe, porque ele valoriza o trabalho da mãe. Então, essa pessoa é extremamente saudável, olha, ele está pronto para alguém orientar, para ele ser um profissional realmente. Esse tipo de jogador, ele vai vencer sempre. Vai vencer. Porque ele sabe da dificuldade que ele passou, que os pais, os familiares passaram, e pode até estar passando nesse momento, e eu tenho essa oportunidade de mudar tudo isso. Perfeito. Eu tenho essa oportunidade. Então aí é que vem o comprometimento, vem o querer, independente de eu sair lá do Nordeste para vir para o Rio Grande do Sul, mas eu sei que eu tenho um objetivo para alcançar, porque atrás de mim tem uma família que vai depender de mim. Perfeito, mas não tem como trabalhar esse menino? E aí eu pergunto para a mesa são aqui. profissionais Não. de cada grupo que tem esse, Tá, esse mas dever. de aí fazer que esse tá. trabalho. Eu vejo o seguinte, eu acho até que eles, por alguns, eu vejo esses meninos, que eles já são os provedores da casa. Esses meninos que eu Sim, falei. sim. As famílias vêm para cá, vêm morar aqui, para dar todo o apoio, vem todo mundo. Então quem sustenta a casa são eles, né? Então qual é o sonho deles? É jogar. É que é o seguinte, olha aqui, eu vou te dar um exemplo. O Eric, o Estevão, esse que voltou pro Palmeiras agora, que era do Atlético Paranaense, não O deu atacante, certo. o- O atacante, sei. o centroavante ali, goleador. Vitor Roque, né? Vitor Roque. Um contrato, como diz o Pinga, se o Pinga conseguisse hoje um contrato, tu tá milionário. É uma mega cena, né, Pinga? Um contrato desse. Tu imagina um menino de 17, 18 anos, que nem o Eric, o Estevão, e tem 500. Em um contrato desses, tu vira milionário. Entendeu? Tu vira milionário, né? Então é isso que eles sonham. Não é jogar no Grêmio, no Inter. O Grêmio e o Inter hoje servem para eles aprender o básico, né? Os objetivos dele é a seleção e a Europa. Mas não sei, eu me que- preocupo muito, Eu Torreira, insisto- com a formação do caráter das pessoas. É. Assim na residência, tu és preceptor lá, tu sabe, tem residentes que tu sabe que ele vai crescer, ele vai, sabe, eu acho que Ok. tu, como preceptor, tu tem a responsabilidade de orientar E aquele tento fazer menino que isso, tá ali. mas eu volto à questão da sociedade. Na sua época era considerado adolescência, quando o senhor estudou lá na medicina, a adolescência terminava quando? Ai, que saudade eu tenho da Aurora da minha vida, tanto tempo atrás que eu nem sei que se passei na adolescência, estou brincando, mas na realidade... 18, 19 anos, um cidadão que já não tivesse uma postura de adulto, Não, essa Depois- idade ia pro quartel. depois já foi 25, agora já estão achando que com 35 ainda é a adolescente. expectativa média de vida em 1950 Tá era bem. 50 anos. Eu quero saber o Hoje é seguinte, 80 anos, o senhor 70 tem anos. um Paulo Brossard circulando por aí determinando as leis? O senhor tem um Paulo Brossard? O senhor tem no Ministério da Saúde um Adib Jatene? E aí a gente quer cobrar com esse nível geral que a gente tem, com Mas, adolescência desculpe, ainda até 40 anos. Não gosto dessa ideia de Guaipeca, de Cícero do Guaipeca. Ó Deus, ó vida, sou aqui do Rio Grande do Sul, sou aqui do Brasil, sou pobre coitado, como brasileiro, eu sofro. Não, nós temos valor e muito valor. Temos nós muito temos valor. que nos organizarmos como sociedade e cobrar de quem pode nos Foi o que eu Mas, cara, falei. eu queria O ouvir senhor e do a senhora Pinga. quer resolver, vote consciente e não por interesse. Tá, mas vem cá, mas então perfeito. eu Caso quero- totalmente com o senhor. Perfeito. Tem que ser... Finalmente! Não, Mas eu só nós vou não voltar pro podemos foco deixar aqui de do- perguntar pro Pinga
Como Não, é temos voltar ao que Pinga, porque agora foi? começamos a filosofar e eu já estou ficando meio histérico também. Nós não é temos que possível. perguntar pro Pinga, eu gostaria de perguntar pro Pinga duas coisas. Primeiro, ele falou que torcedor fervoroso, como é que é ser profissional numa atividade que também é recreativa? É entretenimento, mas... Também é recreativa, porque o cara gosta de jogar futebol e ao mesmo tempo ele é profissional. Como é que é essa vida? E como é que foi essa situação tão forte que tu passou na tua vida e que inspira tanta gente de ter tido uma lesão grave como profissional e depois ter dado a volta por cima? Aliás, eu estava no Beira-Rio E ter- quando se lesionou, cara. Pô, foi lamentável aquilo ali, hein, Pinga? E Tá, terceira mas eu já te pergunta, falei, em né? 92 foi pênalti ou não foi pênalti? Ainda bem que não tinha VAR naquela época. Mas o cara chegou maldoso ou chegou sem Não, querer? não, Esse é foi um outro. choque normal, só que uma dividida, um contato que ele jamais iria me derrubar em qualquer outra parte do campo. Jamais. Foi ligamento cruzado? O que Porque aconteceu? a minha lesão, a Foi estrutura, toda a estrutura que tem no teu joelho, ela foi atingida. Sim, mas hoje em dia foi no joelho, tu né? continua jogando, porque o Ronaldo arrebentou o joelho total. Tá, mas só que a nessa... medicina hoje era, tá atualmente. É, Tá, mas hoje- antes disso, Pinga, tu jogou no Inter Sim. e depois tu jogou aonde? Corinthians. eu No fui- Corinthians, fui mas vendido pro Corinthians. Tá, no Corinthians, me conta, me fala da tua fase corintiana, um dos maiores... Mas foi depois, né? Foi Foi depois da quando lesão. voltou. Ah, foi depois. Sinceramente, lá no Corinthians, eu passei 3 anos lá e é um clube que eu não gosto de torcer, não gosto de assistir jogos. Eu não sei, eu peguei uma antipatia daquele clube lá e foi um clube que eu vivi Não, e é um 3 clube anos. grande, é um clube com uma torcida imensa. A minha família não queria voltar de São Paulo, eles queriam permanecer lá, vamos montar aqui a nossa base aqui. Eu não, a minha base é Porto Alegre. Mas tu Voltamos. chegou a achar naquele período da lesão que tu não ia mais jogar? Eu não tinha noção do que tinha acontecido comigo. A realidade é essa. Eu chamei o corpo médico do Internacional, o Dr. Paulo Viana, que era o chefe do departamento médico. Eu machuquei, eu não me recordo se foi junho ou julho, e eu falei para ele, em janeiro, eu quero estar junto com o grupo na pré-temporada. Apresentação, retorno de férias, na apresentação do grupo eu quero estar... Então, eu não quero tirar férias e eu quero que tu coloque profissionais à minha disposição. Eu não tinha noção da gravidade da minha lesão. Tanto é que o Inter me enviou 2 vezes para os Estados Unidos. Na época, Pedro Paulo Zacchia era o presidente e ele, conversando com o Dr. Paulo, ele falou, aonde está a melhor medicina mundial? É na Ásia, é nos Estados Unidos, que eu quero enviar esse jogador para lá, pela qualidade que eu tinha naquele período. E os médicos falaram que não... como atingiu o nervo tibial posterior, é o que faz o movimento do pé, ele distendeu, ele não chegou a romper. Se ele tivesse rompido, eu seria uma pessoa comum que caminharia com dificuldade, teria que usar aparelhos, mas dentro do contexto eu tive a sorte e a felicidade de ele só distender. Só que do joelho para baixo eu perdi a sensibilidade total. Os exames que eram feitos naquela época, eles pegavam uma agulha e iam te testando. Opa, aí eu tô sentindo. Então, a nossa realidade da medicina naquela época... Sabe que eu acho que isso aí que está falando, eu não sei se o grande público já sabe a respeito disso, mas que gravidade, eu não sabia da intensidade. Eu rapaz. sabia. Não, foi... Mas vem cá, mas para aquela época, a tua recuperação foi muito boa. Foi, pela gravidade da lesão. Barbaridade. Foram 2 anos e 3 meses para mim pisar de novo no gramado do Beira-Rio. Tá, mas Foi aí 2 anos. tu voltou, conseguiu jogar, Sim. e aí depois tu é vendido, emprestado pro Corinthians? Depois da recuperação ainda eu... Ele foi campeão da Copa do Brasil em 92 e o pênalti foi em cima dele.
E fui convocado Contra o Fluminense. para a seleção brasileira em 94, um amistoso Brasil e Alemanha, no Beira-Rio. O Brasil foi campeão mundial nos Estados Unidos. E eu fiz parte daquele grupo ali. De 94, que é 94. Bebeto e Romário. Só isso. Eu fui... A zaga quem era? Era Márcio Santos. Também jogou no Inter, né? Jogou no Inter também. É. Célio Silva também jogou no Inter, mas... Sim. Ele foi... E jogou no Corinthians também. Também. Ele participou... Um caso muito curioso, ele participou de toda a preparação da seleção brasileira, o Célio Silva. Isso. E aí, na última convocação, ele não foi convocado. Foi Ricardo Rocha, Ricardo Gomes. Quando se lesionou, qual é o contra quem? Eu não me lembro. Tava Foi lá, o mas Grenal. Num Grenal. Grenal do Campeonato Gaúcho. Foi com um choque com o Fernando, né? Fernando. E Qual? ele O Fernando estava era praticamente vendido para o Porto de Portugal. Lá com a Luiz, lá. Já tava foi. vendido. E o Fernando chegou a te visitar, vocês chegaram a se falar depois. A minha família não permitiu. Tu ficou com mágoa, não ficou com mágoa? Não, porque eu não tinha noção da gravidade da lesão, tá? Mas sim, a jogada foi violenta. Ele confessou através de conversas com o Valdo, que era um meia do Grêmio. E os convocáveis do Rio Grande do Sul era Tafarel, eu e o Valdo. Tá? Convocação de seleção brasileira, a gente estava em todas elas. E o Valdo, junto com a família dele, me visitava. Ia no hospital da PUC, me visitava. A minha esposa teve uma amizade muito grande com a esposa dele. E ele, conversando com a gente, ele falou que o Fernando, conversando entre eles, disse que se fosse qualquer outro jogo, qualquer partida ali contra qualquer outra equipe, ele não iria disputar a jogada. Mas como era Grenal, aí não tem como. Foi até o fim. Se eu tivesse uma experiência maior não entra no campo que tu vai te machucar. Eu não entraria no campo porque segunda-feira eu ia almoçar com os representantes do Porto. Tu ia para a Europa, Se a minha convocação na segunda-feira saiu também para uma Copa América, foi disputada no Chile. Então aconteceu tudo num domingo só. Porque era Grenal. Não tinha Grenal. Se é hoje, me disse se é hoje essa gurizada, tô fora. Eu não tô sentindo o adutor. A atitude do jogador, tu é especulado por uma seleção brasileira, o clube europeu tá te observando. Já muda. A atitude do jogador, naturalmente, tem que se proteger. Ela muda. Mas na minha época e antes, Grenal, domingo, Grenal. Segunda-feira, o clima já era de Grenal. Já. Sim, não tinha hoje em dia, porque nós só temos a Copa Grenal agora. Não temos mais nada para disputar. Não tem mais nada. E alguém disse que o Fernando depois teve a mesma lesão ou uma coisa parecida. Ele quebrou o tornozelo. Tá jogando, ele foi pro Criciúma, Botafogo, outros clubes aqui no Rio Grande do Sul. E pelo que eu fiquei sabendo, ele também teve uma lesão grave também no tornozelo. E eu tive uma oportunidade de jogar um amistoso contra ele em Farroupilha. Fizeram uma seleção gaúcha, né? O falecido Tarcísio que coordenava e tal. E aí foi os amigos do Tarcísio contra o time de Farroupilha. E o Fernando jogando de um lado e eu do outro. Mas só que as disputas, meu pé ia lá na testa dele, né? Mas o legal é que tu te recuperou, né? Olha, e para aquela época, o teu tratamento foi um milagre. Mas dizia, desculpe, mas dizia naquela ocasião que tu nunca foi o mesmo antes da lesão. Eu fiquei com limitações. O grau de... E também acho que gera... A flexão do joelho ela vai a 90 graus só, ela não passa. Isso aí limita também. Mas outro dia eu só joguei, continuei a carreira como profissional porque o meu nível técnico era superior ao restante. Aí eu me machuquei, eu fui de cara, eu consigo jogar igual aquele cara ali. Sim. Porque antes da minha lesão, eu jogava um pouquinho melhor e hoje eu tenho que me readaptar, eu tenho que achar uma maneira para mim correr, me movimentar.
Perfeito. E eu consigo. Que idade tu tá, Pinga? Hoje eu tenho 60 anos. 60 anos. E eu me né? machuquei com 21 anos. Barbaridade. Esses dias veio aqui o Anchieta. E eu vi que o Anchieta, ele tá caminhando Com dificuldade. com uma também. dificuldade. Mas que eu saiba, o Anchieta não Nunca teve uma lesão. uma lesão A gente assim, mas ele lembra, caminha, ele tem um, né, Ele diz que se lesionou em 77 contra o Juventude, que aquele joelho nunca ficou bom e ele, posso dizer, porque ele falou sobre isso publicamente, ele botou uma prótese de joelho verdade, e aí enfrentou Prótese, é algum verdade. Não, e agora problema. Ele recentemente falou nós aqui tivemos aqui o Soares, que É. tinha um problema no joelho Sim, também, sim, né? E fez milagre aqui no Grêmio, né? Porque Eu comparo esses 2 milhões aí que o Inter gasta com esses atacantes nossos, eu daria pro Soares. Porque eu digo, o Soares sozinho ele fez com que o Grêmio fosse vice-campeão brasileiro. não, e Porque iludiu. olha o restante da equipe do Grêmio. Eu não gosto de falar contra ninguém, mas isso me revolta muito. Trazer Pessoal, um cara como central paga quase 2 milhões por causa de Borré. Tá. Tu viu ontem? Eu Ele daria pegou a pro bola, Soares. rapaz. Olha, se eu dou a bola pro Nogueira, o Nogueira faz aquele Não, gol. mas tu quer ver uma coisa? Mas o Soares, não, deixa eu ir embora lá pro Miami, que Tá. lá a mais gente é tranquilo, tranquilo. né? Pessoal, mas o que mas- o Soares fez aqui... Se a gente Esse jogador. exaltou, se a gente tocou nessa parte da lesão e de tudo que aconteceu, nós não podemos encerrar o programa sem falar na reviravolta da vida do que a gente tá falando, porque o Inter estava há muitos anos sem ganhar um título de importância nacional. Sim, ganha a Copa do Brasil. Com o pênalti em cima dele, ele foi o grande herói daquele título. E como é que foi esse teu Contra pós? quem foi aquele jogo? Fluminense. Fluminense. E o Como é que Fluminense- foi esse teu pós, rapaz? Tu tava A lá volta. no fundo do poço e daqui a pouco o herói de novo. Assim, ó, eu penso e eu posso falar que tu tem que ter uma referência na tua vida, tu tem que ter um objetivo na tua vida. Quando eu me machuquei, eu era o melhor jogador na minha posição que tinha no Internacional, o melhor jogador gaúcho e o melhor jogador brasileiro, porque eu era convocável para a seleção brasileira. E eu tinha objetivos. E o meu filho, com apenas 5 anos de idade, eu digo, cara, tu vai ser um rei. Pela condição que hoje eu me encontro como um atleta profissional, eu vou te dar tudo que tu merece e um pouco mais, jogando normalmente. E eu acabei me machucando. E quando eu estava dentro da ambulância, eu falei pro médico, eu quero um quarto onde possa ficar minha esposa e meu filho. Se não for assim, eu não vou lá, não tem querer, a gente vai te colocar e tal. Não, eu não quero. Porque eu tinha esse objetivo na vida. E eu só voltei a jogar graças ao apoio da minha esposa, porque ela se sujeitou a ficar comigo lá, colocando um berço do meu lado para que eu olhasse para o meu filho todos os dias e eu vou voltar a jogar futebol porque eu tenho esse objetivo na vida. Tá, mas nos fala Bacana, tu foi bacana, tu foi para os Estados bacana. Unidos, Fui, né? 2 Pra, vezes. aonde é Foi. que tu foi lá? Rochester e Nova York. Tá, Universidade de Rochester. o tratamento deles lá que resolveu? Não. é. Eles falaram que no futebol americano a lesão que eu tive para eles é normal, é comum. Porque o futebol americano tem aquele bolo de jogadores e de repente fica um encolhido, ele tá com o pé torto, ele tá com o braço torto, ele tá com a perna tá virada e para eles o tipo de lesão era comum. E aqui no Brasil foi a primeira lesão que teve. Então a gente não tinha a medicina aqui no Brasil, ela não tinha experiência nenhuma para tratamento e recuperação da minha lesão. E quem é que te recuperou? Porque Departamento médico do Internacional, fisioterapeuta. quem era o médico na época lá? Era o Paulo Viana. Paulo Viana, ele que te operou? Ele Foi. que... Tá, e a fisioterapia? E a fisioterapia do Inter. É, Que, né? pô, a minha recuperação física no Inter, a sala de musculação do Inter era muito precária na época. Né? Lá não tem comparação com os aparelhos que existem hoje. Então, o preparador físico, os fisioterapeutas do Inter, eles inventavam na hora de exercícios para que eu pudesse tentar movimentar a
Tá, parte. e aí que... voltando, um flashback, aí tu tá lá contra o Fluminense, quer dizer, é a grande volta, né? É o grande título, né? A Copa do Brasil de 92. 92. O time do Fluminense, quem eram os jogadores, os Ali destacados? tinha o Lira, o lateral esquerdo, Lateral que jogou esquerdo. aqui. Paulo Paixão era o preparador físico. Lá no Fluminense. Lá no Fluminense. E mais os jogadores. Ézio, era O Ézio, atacante. goleador, centroavante. Tinha um time bom. Era um time do Fluminense. Tá, e aí tu é campeão. E aí? Eu nunca guardei, assim, mágoa nenhuma com o grupo do Grêmio, com o próprio Fernando, que eu tive a oportunidade no jogo que eu comentei antes aqui, um jogo festivo, ele ficou bastante constrangido, tá? Em estar ali com a minha presença, tanto que ele sentou afastado do restante do grupo, e o Iura, era o meia do Grêmio, sentou do meu lado e perguntou para mim: a gente pode convidar ele para vir sentar aqui na mesa dos jogadores? Eu digo, sem problema nenhum, eu não tenho nada contra ele, nunca tive nada, nem como profissional, nem agora, que a gente pode ser amigos, não tem porquê. Aconteceu, foi uma fatalidade. Se eu quebro ele, qual seria a minha reação, a reação dele, o pensamento dele? A gente teria que se colocar numa outra posição. E a gente não teve uma intimidade, assim como eu não tinha intimidade com o Grêmio, com outros jogadores do Grêmio, pela nossa rivalidade. Mas hoje eu tenho grandes amigos no Grêmio. Yura é um, Tarcísio era um amigão que eu tinha, senti muito quando o Tarcísio partiu. E outros jogadores, mas ô, Pinga, grande amizade nos com eles. fala do homem Pinga, né? Tu falou aqui muito na tua esposa, né, e do teu filho, mas como é que o homem, aí o senhor Pinga, tirou forças aí porque para dar assim, essa... eu tinha que dar o exemplo para os meus filhos, né? Eu como o homem, a referência de homem dentro de casa, eu não tinha liberdade de pegar um copo de bebida e beber na frente dos meus filhos, porque eu estaria dando um exemplo que eu acho errado, mas outras pessoas acham que não. É só um exemplo que eu estou dando aqui de referência. E a questão do ensino, da educação e um projeto de vida que tu vai ter. Nunca obriguei meu filho a se tornar um jogador de futebol. A única obrigação que ele tinha era acordar, pegar os seus cadernos e estudar, voltar para casa e no futuro se formar. E ele teve essa competência porque a mãe exigiu, eu era muito duro nisso. As minhas outras 3 filhas também são formadas. Que bacana. Engenharia mecânica e fisioterapeuta. Então, e a outra é menor ainda, tá? Mas está indo no mesmo caminho também. Está indo no mesmo caminho. Segue o exemplo, né? Então, o homem dentro de casa, eu tinha que... Muitas vezes eu tinha vontade de fazer as coisas, eu não fazia para dar um exemplo para os meus filhos. Tomada de decisões. Tu queres ir para o Corinthians? Não quero ir para o Corinthians, eu quero ficar no Internacional. Não, teu passe já foi vendido, já foi negociado, tu vai ir para o Corinthians. Eu reuni a minha família. Todos vão opinar. Tu queres ir? Olha, o pai vai trabalhar no outro estado. O marido vai trabalhar no outro estado. Primeiro, eu não vou sozinho. Todos vocês vão ir comigo. Vai existir uma mudança enorme na vida de todos vocês. Tanto da minha esposa quanto... Na época eu tinha 2 filhos só. Todos opinaram. Então, as decisões que eram tomadas na minha vida e hoje são tomadas, graças a Deus, eu sou casado há 39 anos. Que legal, viu? Vou completar 40 anos de casamento. E o exemplo que foi dado, eu acho que foi bem dado. As cobranças, o momento que a gente teve que ser duro, eu acho que não me arrependo, porque hoje a resposta está aí, são 3 formados e uma quarta que está no mesmo caminho. Então eu acredito que eu tenha dado o exemplo, melhor exemplo para os meus filhos. Essa unidade familiar, tua defesa da família, essa tua valorização da família, veio de quê? De berço, teus pais? Sim, sim. A minha Porque família... eu acho isso muito bonito.
Por isso que eu falei um tempo atrás aqui que o jogador hoje, ele com 10 anos, 11, 15 anos, ele já se torna referência da família em função daquilo que ele ganha, numa projeção que ele vai ter no futebol. O futebol vai te dar um retorno enorme, mas hoje, olha, eu estou ganhando 50 mil reais, eu quero comprar aquele carro ali. Mas eu estou morando aonde? Meu pai e a minha mãe estão morando aonde? Meus irmãos estão dormindo aonde? Tem jogadores que não pensam nisso. É verdade. Eu quero aquele melhor carro. O melhor carro do estacionamento do Beira-Rio tem que ser o meu. Tem jogador que tem esse pensamento. É verdade. E tem outros que não. Cara, minha mãe lavava roupa, esfregava chão para dar uma alimentação para nós. Então, se eu tenho essa oportunidade de melhorar a vida da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, eu vou fazer. Depois eu vou ter tempo. Eu vou ter condições para jogar em outro lugar, num outro país, e vou andar com o melhor carro. Eu vou escolher, desculpe por ela ali, eu vou escolher a mulher com quem eu quero andar pela condição financeira que eu tenho. Tem jogador que tem esse pensamento. O Eric chegou lá no Real Madrid, não foi? Mentiras aqui. Não, chegou com uma modelo, assim, não, é só modelo, o Pato com as atrizes, né? Nossa. Mas o Pato também tem que tirar o chapéu pro Pato, né? Foi lá e pegou a filha do Berlusconi, aí tem que tirar o chapéu para ele. Não, mas a sensação que eu tenho, os caras, todo mundo se torna muçulmano, todo mundo vai ter 10, 4, 5, 6, 10 mulheres. Bom, aí se pode mas que aí tem outros exemplos, né? O caso do Anderson Show, né? O Anderson, que é lá do Grêmio, né? O Anderson, esse é uma figura, mas foi um craque, né? Ganhou muitos títulos no Manchester United. Novo, né? O problema, mas ele foi um fenômeno. O problema, doutor Nogueira, é que aqui, infelizmente, os caras têm 1, 2, 3 mulheres, cada um tem que pagar um pouquinho no final do mês, não sobra nada para os coitados. E nós temos muito colega assim, Nogueira. É uma barbaridade que acontece. Isso aí é que eu digo. As Maria Chuteira, né? A referência que tu tem em casa, ela mais tarde. É o mais importante. Aparece, né? Meus queridíssimos, prezados colegas, amigo Pinga, infelizmente nós temos que dar o nosso último recado. Vou começar pelo Dr. Nogueira. Sempre, mais velho. Pinga, eu sempre suas tive reflexões, uma Dr. Nogueira. grande admiração ao jogador, aquele jogador técnico, habilidoso, né? Aquele zagueiro, né? Que naquela época, né, o futebol aqui, somente no interior, né? Eu que sou do interior, lá do Brasil, de Pelotas, sabe bem como é que é. O Aloysio lá, até que o Aloysio era o craque lá. Aqui ele era tu era o mais técnico, né? Então o Pinga sempre foi um exemplo. E aqui hoje eu saio orgulhoso de ter uma pessoa, um homem digno, né, assim, desse exemplo de pessoa e da força emocional, né? Olha, isso é uma muralha emocional, né? Olha, isso aí não é para qualquer um hoje, por muito menos, né? Então, acho que esse programa aqui nos dignificou. Tu é um exemplo, né? Para a volta por cima, né? Tão difícil, né? Então, Pinga, olha, um grande prazer te conhecer pessoalmente, viu? Valeu, acho que um orgulho para todos nós. Doutor Fossari. Depois desse discurso inflamado que o doutor Nogueira nos traz, e com toda a propriedade, razão, toda razão. Belo discurso, viu, Pinga? Porque a gente conhece o jogador, não conhece o homem. Depois que vê que esse homem ele teve dificuldades, venceu na vida, valoriza a sua família, leva uma vida digna, né? Que tanto precisamos de exemplo nesse país. Eu realmente fico muito, muito feliz de te conhecer pessoalmente, torci muito por ti, lamentei quando te lesionou, mas somos colorado, né? E como tal, tomara que o teu exemplo possa espairar para todos os jogadores e dirigentes desse clube, que tanto precisamos de exemplo assim como o teu, para poder vencer e dar alegria a essa ou seja, nós temos quantos milhões aqui? 12 milhões?
Agora diminuiu, né? 11. Não, 11. Então, 7 milhões são Colorado, 3 milhões são dele. Então, tudo bem. Né? Há controvérsia. Mas, Pinga, parabéns. Eu realmente fico feliz de te conhecer pessoalmente. E o teu exemplo é um belo exemplo para todo mundo, para todos nós. Tá bom, muito obrigado. Grande Pinga. E aí, gostou? Viu que não é bicho de 7 cabeças o programa? Ótimo, ótimo. Eu só me arrependo de não ter aceitado antes o convite. Porque a gente tinha uma desconfiança do que eu iria encontrar aqui, mas foi o que eu falei no início. Desde a portaria eu fui muito bem recebido. Aqui dentro do estúdio, conhecendo vocês aqui, me deixaram muito à vontade. E eu, com certeza, os próximos convites, porque eu vou querer voltar. Mas volte, o senhor agora é nosso amigo. Quer retornar aonde tu é bem tratado, tu é bem recebido e tu te sente à vontade. E eu estou super à vontade aqui, fui muito bem recebido e eu gostaria de receber novamente um outro convite para que a gente tenha a condição de dar seguimento nessa nossa conversa. Sabe o que está dizendo agora? Desculpe interromper, viu, minha cara diretora? Fazer uma reunião aqui, um colorado, outro gremista, 2 convidados, um colorado, outro gremista, fazer uma mesa redonda aqui para que nós possamos ter ou seja, essa impressão clara, essa orientação, essa vivência do gremista, essa vivência do colorado no mesmo momento aqui. Eu acho interessante dar uma pensada a respeito disso. Vamos pensar. Meu caro amigo Pinga, passo as tuas mãos a lembrancinha do Simers. Muito obrigado. Né? Muito obrigado. É singela, mas foi feita com muito carinho pela nossa produtora Cláudia Fleury, pela nossa chefe da comunicação Milena Schuller e, claro, sempre com a anuência do nosso presidente Marcelo Matias, que foi quem possibilitou, em última análise, a gente ter o programa. E eu quero dizer que eu tenho certeza que vocês aí, do mesmo jeito que eu, gostaram muito de conhecer o nosso Jorge Luiz da Silva Brum, o nosso grande, que chamamos carinhosamente de Pinga. E se tu tá aí, tá enfrentando um problema que acha que é uma barreira intransponível, lembra dele. Nada é impossível. Um beijão para vocês, boa semana. Segunda-feira que vem voltamos com mais um Sala de Prescrição.